Companheiros vereadores, amigas vereadoras, 9h mais 5 minutos. Demos um tempo antes do início, porque tivemos um problema no nosso setor eletrônico. Agora sim, estando resolvido e sanado esse problema, eu peço a todos os senhores vereadores presentes que, por favor, apoiam a presença, para que possamos dar início à nossa sessão ordinária. A 21ª desta 14ª legislatura, cujo item único é a discussão do projeto de lei 9.347, de autoria do senhor prefeito municipal, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2006. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem do vereador Júlio César. Eu pediria só para Vossa Excelência, vereador, para que eu conste as presenças e, em seguida, Vossa Excelência fará uso da tribuna, para que a gente possa registrar 14 senhores vereadores presentes, as ausências da vereadora doutora Silvana e também da vereadora Marilena Negro. Portanto, sob a proteção de Deus, declaramos aberta esta sessão ordinária e hoje, com uma alegria muito grande, porque estão conosco aqui no plenário os alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Cecília Hollenberg Porto Gelli, que fica na Vila Rio Branco. Eles desenvolvem um projeto interdisciplinar de cidadania em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e também a Secretaria Estadual da Fazenda e a Receita Federal. Um dos componentes do projeto é o de conhecer o funcionamento do Legislativo Municipal. A professora que os acompanha é a Maria Denise Ribeiro Dantas Corradim, a quem agradecemos por ter trazido todos esses jovens aqui no plenário, para que conheçam um pouquinho sobre o funcionamento. E neste dia, como dissemos, específico, onde teremos apenas um projeto de lei, que é a LDO. E em seguida teremos uma sessão extraordinária. Com a palavra, então, o vereador Júlio César de Oliveira, para o seu pronunciamento. Já na abertura ele pediu uma questão de ordem, não sabemos ainda do que se trata, mas a presidência concede o tempo necessário para Vossa Excelência usar da tribuna. Bom, senhora presidente, obrigado. Primeiro eu gostaria de cumprimentar os jovens presentes aqui e dizer que tive a honra de ser estudante do Cecília Hollenberg nos tempos ainda de 4ª série do primário, e o meu pai foi o diretor do Cecília Hollenberg, né? Hoje meu pai é aposentado, de muitos anos atrás. Talvez alguns dos pais de vocês até tenham tido também estudado sobre a direção do meu pai, o professor Anésio de Oliveira. Mas, senhora presidente, o que me traz a essa tribuna é um desabafo e um alerta do que está acontecendo com esse vereador em relação à prestadora de serviço de telefonia celular, Claro. Esse vereador tinha uma linha. No dia 28 de fevereiro, segundo informações da própria Claro, esse vereador ligou para tentar fazer uma troca dessa linha. Não foi possível e foi suspensa esta linha. E de lá para cá começou o meu périplo, o meu inferno com a Claro, prestadora de telefonia. De tempos em tempos recebo uma carta dizendo que estou em débito, que é para eu entrar em contato, vereador Val, com um número que eles colocam aqui, e a minha dívida aumentando. E agora chegaram no limite da ameaça, senhora presidente, de colocar o meu nome junto ao Serasa, junto ao SPC. E eu até tentei há um tempo atrás, inclusive a última tentativa que fiz foi a semana passada,
na quinta-feira da semana passada, fiquei mais de 20 minutos ao telefone no 0800 que eles me dão, para no final, a garota que estava do outro lado me dizer que nada poderia fazer, porque ela não conseguia me transferir, e que eu deveria de novo retornar a ligação. Eu disse a ela que eu não retornaria mais. Então eu gostaria de deixar público isto, porque eu acho que talvez outras pessoas estejam passando por isso, inclusive aqui nesta carta que tem o meu poder, eles ameaçam, eles dizem, ameaçam não, eles me informam que estão suspendendo totalmente a referida linha, que eu já não uso desde o dia 28 de fevereiro. Olha, maravilha, né? Até que enfim eles tomaram uma decisão, né? E estão encaminhando o meu débito a uma agência de cobrança externa. Então, com certeza, serei incomodado agora por uma dessas agências que costumam vir no sentido de cobrar das pessoas que têm débito. Então, senhora presidente, e o mais interessante é que eu ligo no 0800 que eles dão, vereador Marcelo Gastaldo, e lá diz assim, opção 1, se você é cliente Claro, opção 1. Se você não é cliente Claro, opção 2. Ora, se eu recebo uma cobrança da Claro, qual é o meu entendimento? De que sou cliente Claro. Aperto o botão número 1. Aí eles me dizem assim, diz que o número do seu telefone. E eu disco o número do meu celular. E aí eles informam, esse telefone não existe. Aí eu tenho que ir para a opção 2, de não ser cliente cadastrado Claro. E aí entra todo o périplo de mais de 20 minutos. Então eu acho que é importante, se tiver mais gente na nossa cidade, passando por esse desaforo da prestadora de serviço Claro, porque a menina teve a pachorra de me dizer que com todo o sistema de computador que eles têm, que eles conseguem localizar a gente para oferecer 1000 oportunidades, ela não teria condições de estar avisando ao seu chefe para que eles entrassem em contato comigo. Se eu quisesse, eu teria que entrar em contato com eles. É o fim do mundo. Eu espero que realmente eles me levem ao Serasa, eles me levem ao SPC, que nós vamos discutir isso nos tribunais, na barra da justiça, para ver quem é que tem razão, vereador Valdo. E se tiver mais gente passando por isso em Jundiaí, eu me ponho à disposição, e acredito que essa casa de leis toda, sem exceção, nenhum dos 16 vereadores aqui se furtará a que encaminhemos gestões junto à prestadora Claro e qualquer outra prestadora, porque eu falo de uma pela qual estou passando, talvez outras pessoas estejam passando com a Vivo, estejam passando com a Oi, estejam passando com essas prestadoras de serviço todas que nós temos na praça aí. Eu acho que essa casa tem que ser a casa de ressonância da população. Então faço aqui, senhora presidente, um desabafo nessa questão de ordem, porque não dá para a gente trabalhar mais desta forma no nosso país. Não é possível que um consumidor tenha que perder mais de meia hora, que foi mais do que isso que eu já perdi na minha vida, para tentar cancelar uma coisa que eu já cancelei e que o sistema deles, cada vez que você liga, está fora do ar. Ou eles melhoram o sistema, ou a Claro tinha que ir embora do nosso país, porque não é possível trabalhar desta forma. Vossa Excelência permite uma parte? Nobre vereador, ele está em questão de ordem, vereador. Eu acredito que o senhor poderá se manifestar pedindo também uma questão de ordem. Não são essas minhas palavras, senhora presidente, apenas um alerta e um convite a quem estiver passando por isso, que venha fazer junto conosco uma ingestão para que a gente vá atrás realmente desses périplos que nós, pobres contribuintes, temos que passar no nosso país. Questão de ordem, vereador, então, eu apenas respondendo essa questão de ordem, Vossa Excelência, se o senhor me permite, eu lhe dou uma sugestão, que inúmeros casos têm aparecido na presidência desta casa, reclamando sobre esses fatos, da Claro, da Vivo, enfim, de várias prestadoras. Temos encaminhado ao nosso ex-companheiro, o vereador Giareta, o ex-vereador Giareta, que hoje é o diretor do PROCON, e ele tem resolvido todos esses problemas, porque realmente está uma vergonha o que vem acontecendo, além no telefone fixo não é diferente. Hoje em dia o senhor sabe melhor que esta presidência, que para adquirir uma linha é a coisa mais fácil que tem. O senhor liga, faz isso por telefone, dá um número de RG
ou número de CPF, e o senhor acaba conseguindo a linha. Uma senhora lá do Jundiaí Mirim não fez pedido absolutamente de linha nenhuma e constantemente chega uma conta na casa dela com o número de telefone de que ela havia pedido a linha. E essa conta hoje está em mais de R$2.000. E ela só tem um telefone que ela gasta no máximo R$45, R$50 por mês. Então nós, depois de inúmeras tentativas, em vão, ela resolveu e veio até aqui, nós a encaminhamos ao PROCON e foi lá resolvido o problema. Então, além de tudo, vereador, ainda nós estamos contando também com aquele outro golpe que agora a pessoa está dando. Liga para o seu celular ou então liga para o seu telefone fixo, pede para que o senhor digite um determinado número, que no mês seguinte virá um desconto. A pessoa, às vezes incauta, acaba fazendo isso e o que acontece? São pessoas inescrupulosas, não é? E que acabam depois conseguindo benesses, conseguindo benefícios, não é? Através do seu número, através do seu telefone, e quando não, eles transferem esse número para um outro aparelho, usam com linhas internacionais e tudo mais, e aí a conta chega para a sua casa. Então a sugestão que nós damos é esta, que encaminhemos esse problema, mais um, para o PROCON, para que ele seja solucionado de vez, não é? Porque senão, fatalmente, seu nome vai para o Serasa. E aí é aquela coisa, o ônus da prova cabe sempre ao inocente. Mais uma questão de ordem, vereador. Apenas, senhora presidente, assim, eu até entendo e acredito realmente, já resolvi muitos casos no PROCON. Mas pela questão de ter tentado pelo 0800, hoje eu me sinto no direito de esperar que a Claro tome essas providências. Porque realmente, se eles me levarem ao PROCON, mesmo que a prova cabe a mim, eu tenho os telefonemas todos registrados, o dia registrado, eles dizem que gravam as nossas conversas, etc. e tal, então nós pediremos isso. E aí sim, entrarei até com um processo por perdas e danos, por danos morais, etc., por tudo que couber em relação a essa empresa, pela ineficiência da empresa. Acho que o ex-vereador Giaretta, assim como o Togni, né, o Carlos Togni, sempre fez um trabalho brilhante frente ao PROCON, e o Giaretta hoje, com certeza, continua realizando esse trabalho pela sua competência, que sempre demonstrou em todos os cargos que ocupou. Então, acho que é importante. Talvez até faça, sim, essa sugestão de Vossa Senhoria. Mas não é possível que uma empresa do porte da Claro, que quer ser uma das pontas de telefonia celular, não consiga ter no seu cadastro que alguém já rompeu esse contrato desde fevereiro, né, presidente? Não dá para a gente imaginar isso no nosso país. Excelência tem razão, e depois que criaram o bendito 0800, aí é terrível. O senhor fala com máquina, o senhor fala com pessoas eletrônicas, tanto hoje na Companhia Piratininga de Força e Luz, quanto na Telefônica e também aí nessas prestadoras de serviço da telefonia celular. O vereador Felisberto Negri quer ainda a sua questão de ordem, vereador? Eu quero só para esclarecer o seguinte, primeiro não é só o vereador Júlio que passa por essas privações. Outro dia também adquiri um telefone da Claro para o meu menino e de uma hora para outra ele parou de funcionar e até hoje não obtivemos resposta por que ele parou de funcionar. E resolvemos melhor guardar o telefone na gaveta e não utilizar mais. Tomara não venha nenhuma conta para pagar o telefone, visto ser um telefone pós-pago. No entanto, minha questão de ordem fica mais no aspecto da nossa comissão, realmente, de antena de torre celular que temos aqui nesta casa, da qual eu sou relator, o Gerson Sartori é o presidente dessa comissão, e que dá o esclarecimento aos senhores vereadores de que, na verdade, nós já optamos em uma pré-reunião em convocarmos aqui pessoas responsáveis pela Claro, pela Vivo, pela Siemens, enfim, nós estamos, só dizer que essa comissão não está parada não, nós estamos angariando subsídios para que possamos convocar as pessoas responsáveis por essas empresas de telefonia e das instaladoras de torre celular. E, no momento oportuno, convidaremos todos os vereadores a participarem, até porque essas indagações do vereador Júlio nos fazem, são muito importantes, um subsídio muito importante para que nós também, não só o PROCON, porque o PROCON nós sabemos que Jundiaí, ele é muito bem administrado desde da sua fundação, mas pela comissão de representantes desta casa que iremos a fundo no aspecto da torre de antena celular. Questão de ordem. Mais uma
uma ideia, então, para que também a Comissão de Direitos desta Casa, Direitos do Consumidor, não é? Que também encampe esse problema do vereador Júlio César fazendo gestões junto à Claro. Eu acho até que, se o vereador Júlio César assim o permitir, eu não sei se Vossa Excelência é membro também dessa Comissão de Defesa do Consumidor, se assim não for, que os companheiros elaborem um documento anexando essas cobranças indevidas que Vossa Excelência vem recebendo e que mande esse ofício para Claro. Eu acho que já é também uma atitude. Questão de ordem, vereador Val. Senhora presidente, eu queria também dizer que eu tenho um problema semelhante ao do vereador da Excelência Julião, e que também quer estar colaborando com a comissão, citada pelo vereador Negri, e para que possamos apurar esses fatos. E também parabenizar aqui os alunos da escola do Cecília. É um privilégio grande vê-los aqui, com a professora Maria, tendo em vista que o meu filho mais novo ainda estuda no Cecília, e o mais velho saiu ano passado e está cursando a faculdade. Então, é um grande privilégio e uma alegria de ver esses alunos aqui hoje no plenário. Obrigado, presidente. Isso aí. Quem sabe, ao longo do tempo, não é, vereador, como o vereador Júlio César, como Vossa Excelência, também o vereador Carlos Kubitsa, que também estudou lá no Cecília, quem sabe alguns jovens, algumas jovens aqui presentes, ao longo do tempo também sintam o gosto, né, da política e venham também ocupar uma das cadeiras neste legislativo. Vamos lembrando que da Comissão de Defesa do Consumidor fazem parte, como presidente, o vereador José Dias, o vereador Val, o vereador Gerson Sartori, vereador Tico e também o vereador pastor Roberto Conde. Depois, se quiserem, entrem em contato, se acharem a ideia válida, com o nosso companheiro vereador Julião, para tomar uma providência com relação a esse fato. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Sem dúvida, a gente vai fazer contato, mas eu queria comunicar à presidência, aos demais vereadores, que ontem nós fizemos uma visita no Cadeião, a comissão que está investigando a cadeia pública, e hoje eu tive aqui a grata satisfação de receber o retorno de uma moção feita por esse vereador, do secretário de Administração Penitenciária, Nagashi Furugawa, onde ele diz que assim que o CDP ficar pronto, após a conclusão do Centro de Detenção Provisória, a cadeia pública de Jundiaí será desativada. Então, isso nos alegra. Agora tem pequenas contradições aí para a gente estar discutindo ainda, que foi o caso do secretário Saulo, mas já é mais uma personalidade importante, o secretário de Administração Penitenciária, que está fazendo uma referência importante. Então, neste momento, acho que como presidente da comissão, Luiz Fernando esteve comigo também, a preocupação é esse período agora, porque a situação que nós vimos ali na cadeia, com mais de 450 presos, é uma situação deprimente, deplorável e perigosa. Então, nós, inclusive, estamos fazendo já preparando moção, pedindo apoio do governo estadual para que mande mais agentes penitenciários para Jundiaí, uma moção minha e do Luiz Fernando, onde venham os agentes aí de Sorocaba, Campinas, outros locais que foram desativados, os cadeiões, e esses carcereiros estão prestando serviço burocrático. E se a gente reforçar aqui em Jundiaí, a gente pode garantir um pouco mais de segurança nesse período até a construção do CDP. Obrigado, senhor presidente. Aliás, vereador, ontem, a hora que o senhor foi entrevistado pela TV Tem, foi logo que o senhor deixou as dependências do presídio, e aquilo que o senhor viu lá dentro, o seu semblante já dizia como o senhor modificou a hora da sua entrevista. A gente percebia o ar de tristeza, o ar de desolação por tudo aquilo que o senhor viu. E não só o senhor, como também o vereador Luiz Fernando, quando se pronunciou, nós percebemos, nós que os conhecemos, eu diria, bem, me permitam, desde janeiro, nessa convivência praticamente diária, os senhores realmente se transformaram na hora daquela entrevista. Eu imagino que eu conheço de perto também, imagino que os senhores devem ter visto e presenciado ontem. Questão de ordem do vereador Luiz Fernando. Só para acrescentar, senhora presidente, o que o Gerson Sartori acabou de comentar, que foi constatado também lá no Cadeião, uma questão muito grave e que precisa ser levada à discussão junto ao governo do Estado, que é o desvio de função de alguns policiais civis que ali estão fazendo a função de um agente carcerário, de um agente penitenciário. Isso prejudica e muito as investigações que
criminais da nossa cidade, já que nós temos cerca de 26 policiais civis, investigadores de polícia, que deveriam estar atuando junto ao combate e esclarecimento de crimes da nossa cidade e que não o fazem justamente por estar em desvio de função, acomodados na cadeia pública de Jundiaí. Então, a moção é extremamente pertinente no sentido de trazer mais carcereiros para a nossa cidade, já que Campinas teve o seu cadeião fechado e com esse fechamento existem agentes carcerários fazendo papel burocrático dentro da cidade de Campinas, não mais na sua atuação para a qual prestou concurso público. Então, nós estaremos reivindicando nesse sentido a posição do governo do Estado junto à cidade de Jundiaí. Presidência cumprimenta o trabalho que vem sendo realizado por essa comissão e tem certeza que o desfecho será satisfatório. Eu acho que a contento de todos nós, a contento também dos presidiários e principalmente das pessoas que residem, não é, no entorno, que há tantos anos solicitam, não é, a saída de lá. Aliás, bem a propósito, a presidência pede a atenção dos senhores vereadores, das amigas vereadoras, que nos termos da lei orgânica, no seu artigo 37, no item 1, e também do regimento interno, no seu artigo 87, estamos convocando os senhores vereadores para a sessão extraordinária que será realizada logo mais após o término desta nossa sessão ordinária, onde iremos apreciar o projeto de lei complementar 773, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a construção do Centro de Detenção Provisória em áreas da Zona de Conservação da Serra dos Cristais e fixa-lhe os índices de utilização do terreno, conforme a audiência pública já realizada por nós. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Gerson Sartori. Rapidamente, que na sexta nós fizemos a reunião com o doutor Paulo Bicudo, e o vereador Zé Dias, que também faz parte da comissão, nos ajudou com muitas informações pela sua experiência de vida, pela convivência e conhecendo várias pessoas, visitando vários locais já na sua militância política. Ele contribuiu com várias informações também para a questão da montagem desse relatório da Comissão Especial de Inquérito. A presidência cumprimenta também o vereador José Dias, o vice-presidente da Casa, também um dos membros dessa comissão. Peço agora ao senhor primeiro secretário, o vereador Cachan, que faça a leitura da matéria do pequeno expediente. Matéria apresentada na 21ª sessão ordinária de 21 de junho de 2005. Projeto de lei complementar número 778 da vereadora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que altera o Código de Obras e Edificações para prever hidrômetro individualizado em edificação coletiva, residencial ou comercial e condomínios horizontais. Veto total projeto de lei complementar 765 dos vereadores Cláudio Hernani Marcondes de Miranda e Horaci Gotardo, que altera o Código Tributário para isentar do IPTU imóveis locados por templos religiosos e creches nas condições que especifica. Projeto de lei número 9.373 da vereadora Ana Vicentina Tonelli, que denomina Luiz Rodrigues da Silva, via pública do loteamento Chácara Três Corações, bairro Medeiros. Moção número 59 do vereador Luiz Fernando Arantes Machado, de apelo ao governo do Estado por não reajuste dos pedágios. Esta é a matéria apresentada na 21ª sessão ordinária de 21 de junho do ano 2005. Presidência agradece ao vereador Cachan, nosso primeiro secretário, e informa que todas as listas dos requerimentos de alçada do plenário, de alçada da presidência e também as indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores e as correspondências recebidas se encontram na secretaria à disposição dos senhores interessados. Peço agora a todos os senhores vereadores que registrem a presença para a ordem do dia. Nós vamos informando aos jovens aqui presentes que cada vereador tem em sua mesa de trabalho um equipamento como esse da presidente e cada um tem sua senha. São 6 números e só o vereador, só a vereadora é que sabe esse número. Nenhum companheiro sabe o número, para evitar aquilo que
nós víamos, né, aquela coisa triste nos jornais, nas televisões, os pianistas da Câmara Federal. Então, por exemplo, eu cedo o meu número para o meu companheiro, o primeiro secretário, o vereador Cachan, ou então o vereador Adilson Rosa, me ausento, mas eles têm os números e eles podem votar por mim. Aqui é muito difícil, não é? Até impossível, porque toda a plateia fica atenta, e como são apenas 16 vereadores, dá para se notar quando o vereador não está presente e alguém votou em seu nome. Mas a Câmara Federal é muito grande, tem muitos elementos, não é? Então, acabavam naqueles projetos de cunho muito importantes, votando um pelo outro. Aqui não acontece isso, porque ninguém sabe a senha de ninguém. Então, vocês estão vendo aqui no quadro, não é, que está atrás da presidência e das secretarias, vocês veem que os vereadores estão registrando as presenças, digitam o número e de imediato aparece no painel. Nós temos ausente do plenário, mas na casa nós temos 3 senhores vereadores e 13 estão presentes no plenário. Lembramos que a ata da 20ª sessão ordinária, que foi realizada no dia 14 último, ficou à disposição de todos os senhores vereadores pelo período regimental, e como não houve pedido de impugnação ou de retificação, nós estamos considerando a ata como aprovada. Único item da ordem do dia é o projeto de lei 9.347, de autoria do senhor prefeito municipal, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2006. Está em discussão a LDO. Com a palavra, o vereador do PT, Partido dos Trabalhadores, vereador Carlos Kubica. Esse projeto, ainda lembrando os jovens, de autoria do prefeito, tudo o que tem nessa LDO, que são as diretrizes orçamentárias, o orçamento para o ano que vem, aquilo que a Câmara vai autorizar o senhor prefeito a gastar no ano que vem, o dinheiro dos impostos de todos, está aqui embutido, e ele vai estar se utilizando dele para a construção das obras. Por aí, vocês jovens vejam a importância do poder legislativo, a importância do vereador. Sem a aprovação desse projeto, nenhum prefeito trabalha, nenhum prefeito faz as suas obras nas cidades que governam. Com a palavra, o vereador Carlos Kubica. Senhora Presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9.347, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício 2006. Recentemente, por questões burocráticas aqui da Secretaria da Câmara, nós tivemos prejudicadas as emendas que os vereadores tinham proposto para a LDO, PPA 2000, a partir de 2005. Com isso, as emendas já aprovadas pela comissão mista, ou seja, pela Comissão de Justiça e Redação, pela Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, foram prejudicadas. Eu estou fazendo esse pronunciamento porque nós tivemos, através da presidência da Casa, da vereadora, nobre vereadora Ana Antonelli, uma promessa do senhor prefeito municipal, senhor Ari Fossi, de que as emendas prejudicadas por essa falha que nós tivemos na documentação, elas seriam reapresentadas por nós, vereadores, que tivemos as emendas aprovadas pela comissão mista, porém prejudicadas no envio da documentação. Eu confesso que eu não fiz a emenda LDO porque nós ainda não temos o PPA, mas eu quero dizer que as emendas apresentadas, o qual vem apresentando desde 2003, é a construção da unidade de saúde, da creche, do Morada das Vias, a construção da creche da Gapiama e pavimentação e serviço de drenagem nas ruas de Vila Rio Branco. Todo mundo sabe de quanto a gente tem discutido isso ao longo desses anos que a gente está aqui na Câmara. E
segundo relato do pessoal da comissão, não era para a gente apresentar emendas, em função até da peça orçamentária do PPA, não está sendo discutida no momento. Então eu gostaria de deixar registrado nos anais da casa a minha preocupação, até porque, ontem eu liguei para a nobre presidente, dizendo que estão ligando para nós da prefeitura, uma pessoa ligada à área de finanças, para que a gente faça sugestão sobre o que nós gostaríamos de ver implantado nos próximos 4 anos. Eu acho que isso não é papel da administração que se faça, porque aqui é que nós temos que fazer essa proposta e não mandar alguém, ainda que seja uma pessoa competente, que seja de confiança do secretário, pedir para nós agendarmos uma reunião para a gente estar dizendo aquilo que nós queremos para a cidade de Jundiaí. Eu acho que a gente está perdendo um pouco o rumo da coisa. Eu acho que essa Casa de Lei, ela é suficientemente capaz de estar apresentando através de projetos aqui da casa, aprovado pela Comissão Mista, no qual eu tenho o maior respeito, que são pessoas que sempre levaram a contento os projetos de lei aqui dentro dessa casa, com todas as diferenças partidárias que nós temos, e é evidente que temos, mas eu acho lamentável essa atitude. Inclusive, a nobre vereadora ficou de conversar com o secretário, eu espero que ela tenha conversado, a gente vai conversar mais tarde com os diversos partidos, eu quero me reunir com a bancada do Partido dos Trabalhadores, para saber por que está acontecendo isso. Então, eu acredito que o que foi elaborado aqui está coerente, a gente tem os pareceres favoráveis, vou votar favorável, porque a gente tem que ter a LDO aprovada, mas fica aqui registrado essa minha posição de que eu lamento muito, de que as coisas começam a agir de maneira diferente. Eu gostaria que nós tivéssemos a competência de estar chamando o secretário de Finanças e dizer: nós vamos fazer as emendas necessárias, aquilo que foi prometido lá atrás, nós vamos incluir, porque eu acho que a gente não pode culpar também o que aconteceu, mas nós temos que dar um retorno à comunidade, que espera tanto algumas ações do governo e que, infelizmente, a gente sabe o que aconteceu nos últimos anos em função de algumas reivindicações nossas ou algumas inclusões nossas que até esgotou-se o prazo dos 4 anos e não foi construído. Está aqui o nobre vereador Marcelo Gastaldo, que mais recentemente, junto com o vereador Cláudio Miranda, fez um documento lá junto com o Ari. Eu tenho certeza de que a questão da creche do Morada das Vinhas vai vir sim. Mas não é uma luta individual de vocês, é uma luta de muita gente que passou por essa casa, que brigou por isso. Então eu acho que agora está na hora de a gente dar um puxão de orelha no Executivo, para que a gente possa ter as nossas reivindicações, as nossas emendas à LDO e ao PPA, incluídas para benefício da comunidade. Essas são minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Vereador Carlos Kubitsa, respondendo a sua fala com relação às emendas, realmente ficou combinado que nós não as colocaríamos na LDO, mas sim no PPA, que logo estará nesta casa. Então, o senhor, com certeza, e seus eleitores e a população de um modo geral, não irão se sentir prejudicados, porque as emendas irão fazer parte do PPA, que é o Plano Plurianual. A presidência registra e agradece a presença do companheiro vereador Roberto Leme, que é o presidente do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza da cidade de Jundiaí. Muito obrigada por ter vindo nesta manhã prestigiar a Câmara Municipal. E também, com alegria, registramos a presença do jornalista Anselmo Brombal, que a partir de hoje estará dando cobertura também pela TV Japi de todos os atos desta casa, em especial às terças-feiras, nas suas sessões ordinárias e também extraordinárias. Continua a discussão LDO, com a palavra o vereador Gerson Sartori, também do PT, Partido dos Trabalhadores. Senhora presidente, senhores vereadores,
senhoras vereadoras, as pessoas que nos acompanham. Saudações ao companheiro Anselmo Brombal, sucesso na nova empreitada, pessoal da imprensa que está aqui hoje. Questão da LDO, acho que foi muito bem colocada pelo nosso líder Carlão. Eu só queria aqui fazer uma sugestão para frente, para a gente poder aceitar os vereadores depois e discutir as emendas que nós vamos fazer no PPA, uma vez que tem trabalhos aqui feitos por vários dos senhores vereadores. E acho que se a gente conversa, eu vi uma entrevista muito interessante do Val com o Marcelo Gastaldo, que às vezes na soma a gente consegue mais. E aquilo, para mim, chamou a atenção e acredito que seja importante. Assim como já sugeri uma ação em conjunto com o vereador Zé Dias lá no Tarumã, e me parece que o Val também tem algum trabalho lá, e também vou sugerir a soma dele nesse trabalho. Então eu queria sugerir para, num momento desse, a gente poder estar sentando e discutir as coisas em comuns, que com certeza a gente vai conseguir mais facilidade e mais força junto ao Poder Executivo Municipal para estar somando e conseguir provar as emendas que vão de encontro com o anseio da comunidade. Só uma questão de sugestão que eu queria que fizesse parte aí dos anais da casa e que acredito que vai dar para unificar mais o trabalho dos vereadores, pelo menos em ações pontuais e que não nos divide, sim nos somam. Era essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. A presidência só quer fazer aqui uma retificação. Apenas constou a presença do jornalista Anselmo Brombal, porque hoje é o seu primeiro dia de trabalho aqui nessa casa pela TV Japi. E os jornalistas do JC e do JJ, todas as terças-feiras, estão aqui cobrindo os trabalhos da Câmara e também agradecemos. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Marcelo Gastaldo, do PTB. Senhora presidente. Senhora presidente, senhores vereadores, só em relação à lei de diretrizes orçamentárias, infelizmente a questão de datas até dificulta a questão do PPA, né? Que seria até interessante que o PPA fosse até antecipado ou em conjunto com a data da LDO para que a gente pudesse, as questões das emendas fossem colocadas juntas. Em questão de acordo, né? Foi dito que a gente não estaria colocando nenhuma emenda nesse momento, até para justificar, e elas seriam apresentadas na votação do PPA, né? Só que para vocês entendam, a questão da LDO é tudo que o prefeito está propondo para estar gastando no seu próximo ano de mandato, que é 2006. E o PPA é justamente direcionar o ano. Aí você poderia estar colocando as emendas nessa lei. E até, aproveitando as palavras do vereador Kubitz em relação a algumas emendas que por ele foi apresentado, eu também, na época da legislatura passada, eu fiquei como suplente. Então, naqueles 30 dias também foi feito sugestões referente à construção da creche para Moradas Ins, assim como outras reivindicações. Eu acho que a questão da vaidade pessoal tem que ser deixada de lado em alguns momentos. Como foi dito, um trabalho em conjunto, como a gente tem feito, junto com o vereador Val, junto com o vereador Zé Dias, o Tico, já fizemos algumas atuações juntos com outros vereadores aqui. Acho que a questão da vaidade pessoal tem que ser deixada de lado, porque desse jeito a gente consegue ter um apoio muito maior e está realmente representando a população como um todo. Porque o vereador não é aquele vereador de um bairro, de uma região. O vereador é de uma cidade como um todo. Ele representa a cidade de Jundiaí. Então, assim como alguns vereadores são procurados por alguma comissão, alguma SAB, outros também são. Então, esse trabalho em conjunto, sim, que vai trazer algum sucesso dentro daquilo que a gente se propõe, que é representar a população. Então, muitas vezes a vaidade acaba atrapalhando os trabalhos. Concede minha parte, vereador? Claro, não, vereador Val. Eu quero dizer que também eu participo dessa ideia, parabenizo Vossa Excelência, também o Gerson Sartori, que diz do trabalho em conjunto.
E sobre a lei de diretrizes orçamentárias, se pudéssemos, o sonho deste vereador era poder reconduzir estas verbas aqui por esta Casa de Leis, até uns 50% pelo menos, para que a gente pudesse destinar as verbas para os bairros mais afastados, porque nós vemos a carência, né? Igual já citou Tarumã, Vossa Excelência nos ajudando também ali na Água Doce, em vários outros bairros, e nós vemos que hoje em dia os bairros que se distanciam do centro da cidade deveriam ser priorizados. Então eu sei que o nosso trabalho em conjunto, junto à administração, com Vossa Excelência, com certeza vai ser notado e atendido no sentido de podermos dar aí uma atenção melhor a esses bairros, como São Camilo, Tarumã, Tulipas, o bairro da Água Doce, e aí sucessivamente esses bairros mais alongados. Obrigado, Vossa Excelência. Eu agradeço as palavras, nobre vereador. Quero estar concluindo, dizendo que a nossa bancada estará sim votando favoravelmente a esse projeto e no momento oportuno, através da PPA, apresentando nossas emendas. Essas são as minhas palavras, senhora presidente, nobres vereadores. Continua em discussão o projeto, com a palavra o vereador, primeiro secretário, vereador Cachan, do PSB. Senhora presidente, nobres pares, realmente a LDO sem as emendas foi um acordo, inclusive, feito entre nós vereadores, sendo que a expectativa realmente, como já foi dito anteriormente, da PPA, é um negócio que eu aguardo, acredito eu, dos 16 vereadores, nós não sabemos até como acrescentar tudo que tem que ser colocado no caso das emendas. Nós, por exemplo, nós temos compromisso, sim, de uma ampliação da unidade de base de saúde da Gapiama, da Ponte São João, a construção, sim, de uma unidade de saúde, ou se não de um pronto atendimento entre Vila Progresso e Vila Arens. Isso daí é um negócio que há anos que o reclamo vem sendo feito por esse vereador e pela população. O asfalto e galerias no Jardim Scala, no Engordadouro, no Jardim Bonfilholi, bairro antiquíssimo da cidade, sem suas galerias, sem os seus asfaltos. Então, a expectativa é muito grande desse vereador quanto à chegada do PPA, porque a luta vai continuar e nós vamos batalhar para que essas emendas sejam aprovadas nesse plenário futuramente. E temos certeza que nós iremos determinar o crescimento dessa cidade chamada Jundiaí. São minhas palavras, senhora vereadora. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Felisberto Negri Neto, ex-presidente da Casa, engenheiro, e do PP, o Partido Progressista. Senhora presidente, senhores vereadores, acho que todos têm direito de falar. Na verdade, não quero polemizar, até porque todos sabem há quantos anos me encontram nesta Casa de Leis. No entanto, sinto e vejo, e não é culpa desse legislativo, dessa casa, nada, mas que alguma coisa está errada. Alguma lei está mal redigida. Porque, veja só, nós temos 3 leis que vêm na forma de projeto e que se transformam em leis, que disciplinam o crescimento ou direcionamento das obras e da cidade como um todo, e até investimento no servidor público, enfim, tudo que a prefeitura vai fazer. A primeira delas é o famigerado famoso PPA, Plano Plurianual. Esse PPA, esse Plano Plurianual, nada mais é do que o prefeito, o Poder Executivo, reúne com todo o seu secretariado. Na teoria, teria que reunir com a sociedade civil organizada, a sociedade de uma forma como um todo, e elaborar um plano
para os 4 anos de governo. Ou seja, 3 anos do seu governo e mais 1 ano do governo seguinte. Ali ele iria englobar tudo. Escola, creche, aumento para o servidor público, enfim, tudo o que ele imaginar. É por isso que nós sempre dizemos que o vereador teria que colocar suas obras, suas pretensões no PPA. Porque se não constar do PPA, não pode colocar nos outros projetos. Ou seja, depois do PPA, que é um plano plurianual para 4 anos, 3 anos do governo que está em curso e mais 1 ano do governo que virá a LDO. Logicamente, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é essa que nós temos que votar até o dia 30 de junho. Aqui sim, na LDO, o prefeito vai direcionar as suas obras, os seus custeios, no orçamento municipal que será votado aqui, virá a casa até o final de setembro e será votado até dezembro. O orçamento para o próximo ano. Ali sim ficará esmiuçado, ou seja, a prefeitura tem que mandar o PPA com todas as suas obras, depois a LDO, que deverá ser votada até o dia 30 de junho, e aí sim o orçamento. Eu não estou vendo como se a LDO, se o PPA virá ainda este ano e será votado até o final do ano, como nós vamos embutir para o próximo ano as obras necessárias no próximo orçamento? Não estou vendo condições. Talvez sim para o ano de 2007, porque nós vamos ter o PPA para 3 anos e mais 1 ano no próximo governo. Na verdade, nós deveríamos ter votado, e não é culpa nossa, refiro mais uma vez, o PPA, o Plano Plurianual, antes da LDO. Deveríamos ter votado ela agora no mês de março, no mês de abril, para que pudéssemos ter embutido as emendas, para agora tê-las contemplado caso o prefeito não o fizesse. E assim, tê-las embutido também no próximo orçamento. Eu estou dizendo isso, senhora presidente, porque me parece que é uma dúvida que sempre paira, uma vez a cada 4 anos nesta Casa de Leis. Sempre fica essa de votar o PPA depois da LDO. E isso é um absurdo, no meu modo de entender. Então, teria Me que ter permite as uma parte, explicações. vereador Felipe? Vossa Excelência tem uma parte, vereador Júlio. Eu acho que o senhor foi muito feliz no ponto em que o senhor aborda essa questão, e nós sabemos que isto, infelizmente, desde a mudança da Constituição que começou a acontecer, né? Houve muita melhora, porque hoje você passa a ter uma LDO, a partir do momento que o senhor tenha um PPA, ela deixa de ser, né, um projeto de sonhos que a gente sabe inalcançáveis. Ela passa a ser uma lei baseada em coisas possíveis, realizáveis pela administração pública, porque antigamente não era desta forma que funcionava a LDO. Se colocava na LDO absolutamente de tudo o que se tinha vontade de se sonhar para que acontecesse na cidade. E hoje não é verdade. Mas nós temos realmente esse vácuo na nossa legislação que faz com que no primeiro ano de mandato de todos os prefeitos, isso não é privilégio da cidade de Jundiaí, não, de todos os prefeitos, que a gente vote primeiro a LDO e depois o PPA. Fica realmente uma coisa esdrúxula, um sem sentido, um nonsense, que a gente, né, infelizmente, fica sem poder atuar numa das áreas que a gente tem um poder de atuação, que é a LDO, onde a gente poderia estar realmente colocando o que a gente entende que seria bom para a nossa cidade. Então, parabéns ao vereador Felisberto Neg Neto e obrigado pela oportunidade de participar. Com certeza, as palavras de Vossa Excelência veio apenas engrandecer e acrescentar aquilo que eu tentei dizer e acabei não sendo muito claro, e Vossa Excelência foi claro. Quer dizer, na verdade, a Prefeitura tem uma prévia orçamentária pelos seus 4 anos e dentro daquele orçamento ela vai elaborar seu PPA, sua LDO, dentro de obras plausíveis de ser conquistadas e não como se fazia antigamente, colocava tudo e no fim não conseguia realizar nem 10%. Na verdade é isso. É importante aprovarmos a LDO, é importante que o prefeito tenha o direcionamento para se fazer o orçamento, mas é importante que a gente deixe aqui claro, registrado, que a forma de se votar o PPA no primeiro ano de mandato, seja ele, de qual prefeito seja, de qual cidade seja, está errado. Eu acho que se compete ao governo federal mudar isso, nós temos que fazer um manifesto e mudar isso. Muito obrigado, senhores vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Parabéns pela fala, vereador Felisberto, e continua em discussão o projeto de lei 9347. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, vamos colocá-lo em votação. E agora? E agora eu botei. Dá um toque lá para eles. É. Aprovado o projeto pela totalidade dos senhores vereadores. Vamos agora discutir e votar os requerimentos de números 189 a 199. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem do vereador Luiz Fernando. Eu gostaria de retirar o requerimento de número 189 para que eu pudesse melhor fazê-lo e apresentá-lo na próxima semana. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência e retira o projeto, o requerimento de número 189. Então, estão em discussão os requerimentos 190 a 199. Em votação. Vereador Marcelo Gastaldo, seu voto nos requerimentos. Vereador José Dias. Resultado da votação. 10 votos pela rejeição, 5 votos pela aprovação e a presidência que não vota. Estão rejeitados os requerimentos. Apenas para conhecimento dos jovens aqui presentes, os requerimentos os vereadores fazem e são votados em plenário, a presidência não vota, apenas os vereadores. Então, vocês viram a votação também feita no painel. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem do vereador Gerson Sartori. Só para colaborar aí com a fala da senhora, até para os estudantes saberem, o requerimento é uma forma do vereador estar requerendo alguma informação da prefeitura, uma forma de fiscalizar, que regimentalmente pode ser aprovada e rejeitada. No caso aqui, na nossa opinião, infelizmente foi rejeitada, mas regimentalmente é permitido. Só para estar colaborando. Correto, Vossa Excelência tem razão. Da mesma forma dos projetos, é permitida a apresentação e aí o plenário é quem decide. O plenário é soberano. Nós temos agora o grande expediente com 7 senhores vereadores inscritos, cada um com 10 minutos para falar. Será 1 hora e mais 10 minutos de fala, e depois lembrando aos senhores vereadores que permaneçam na casa, porque teremos a 6ª sessão extraordinária,
onde iremos votar o projeto de lei de autoria do prefeito para autorizar a construção do Centro de Detenção Provisória em áreas da Zona de Conservação da Serra dos Cristais. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Gerson Sartori. Eu queria ver da possibilidade da gente interromper por 5, 10 minutos para ouvir o presidente do sindicato, Roberto Leme, uma questão importante aí que está acontecendo com a categoria, e ele queria comunicar aos vereadores para ver o que a gente pode estar auxiliando. A presidência defere a questão de ordem de Vossa Excelência e também sabe do mesmo pedido que a vereadora doutora Silvana iria fazer. Por até 30 minutos para que a Comissão de Saúde converse com os vereadores sobre algumas questões que estão ocorrendo. Correto. Então, a presidência pede licença até, ao invés de 30 minutos da vereadora e 10 minutos, sugere que a sessão, se o vereador Gerson e a vereadora doutora Silvana se concordarem, que os trabalhos sejam suspensos por até 1 hora, se necessários. É isso? Questões de ordem, senhora presidente. Vossa Excelência iria pedir a prorrogação, não é, dos trabalhos, mas a nossa diretoria, a diretora legislativa, a Vilma, sempre atenta, ela nos informa que a sessão de hoje ela tem um maior tempo de duração por causa da LDO. É uma sessão especial. Então, agora colocamos em votação os pedidos verbais dos vereadores Gerson Sartori e doutora Silvana para a suspensão dos trabalhos por até 1 hora, se necessário. Aproveitamos para pedir para o companheiro Roberto Leme que, por favor, dê a volta e venha no nosso salão nobre para que possamos atendê-lo. Pedido para a suspensão dos trabalhos, aprovado por 11 votos, 4 senhores vereadores ausentes e a presidência que não vota. Antes de suspendermos, vamos esclarecer aqui a dúvida levantada pelo vereador Julião, de que, como já estamos no grande expediente, a duração seria a mesma. Questão de ordem, senhor presidente. A presidência esclarece aos companheiros vereadores, inclusive ao companheiro vereador Julião, que em virtude de não havermos feito a chamada e o registro das presenças para o grande expediente, então continuamos ainda no período da ordem do dia. É um período maior, então, de sessão. A sessão está suspensa por até 30 minutos, se necessários. Desculpe, retificando, 1 hora de suspensão, exatamente 10 horas e 4 minutos, sessão suspensa por até 1 hora, se necessário. Muito obrigado pela correção do vereador Marcelo. Faz favor, fala para a Isabela ligar meu som, por favor. Olha, apenas para esclarecimento dos jovens aqui presentes, que, bem lembrado até pelo vereador Marcelo, a gente gostaria que o senhor até usasse, agora nós estamos fora dos trabalhos, fora da sessão, né? Nada disso está sendo registrado oficialmente, apenas a título de informação, não é, para todos vocês, que agora os vereadores suspenderam os trabalhos, nós vamos estar ouvindo
o presidente do sindicato de Asseio, Conservação e Limpeza de Jundiaí, que pediu uma audiência com os vereadores. Eles entrarão aqui no Salão Nobre e depois uma reunião com a Comissão de Saúde da Casa, não é? Então, fora da sessão também, por isso que os vereadores não estarão aqui no plenário. Então, se o vereador Marcelo quiser explicar alguma coisa com relação à LDO, com relação àquilo que vocês ouviram, e se não deu para entender direito. Não só para algum esclarecimento, né? Que às vezes paira grandes dúvidas em relação, fala muitas siglas, LDO, PPA, e acaba surgindo grandes dificuldades, né? Então, para que vocês entendam, e até parabenizar a escola por esse trabalho que vem desenvolvendo, que é a questão da cidadania. Muitas vezes a gente não se preocupa com as coisas que estão acontecendo, né? Até porque na juventude a gente acaba deixando as coisas por acontecer, mas a gente tem muita vontade que as coisas mudem, né? Então, parabenizar a escola Cecília por esse trabalho que vem desenvolvendo, e para que vocês entendam o que foi esclarecido. São 3 leis muito importantes, né, que o nosso município tem. A questão e todos os outros municípios também, que é a questão da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que vai... ela é apresentada através do prefeito para que ela seja realizada no ano seguinte do seu mandato. Que nós estamos votando neste ano para que ela seja colocada em prática no ano de 2006. E o PPA, que é o Plano Plurianual, é a questão dos trabalhos que o prefeito vai desenvolver durante os 4 anos de mandato, sendo 3, porque um já foi do prefeito anterior, e o ano subsequente que vai ser do próximo mandato do novo prefeito ou do prefeito reeleito. E a questão da lei de responsabilidade fiscal, que também hoje tem que levar muito em consideração isso. Por quê? Os prefeitos, através dessa lei, ele é obrigado a colocar na sua LDO e no seu PPA justamente aquilo que ele pode arrecadar e gastar. Então, hoje, nenhum prefeito pode gastar mais do que ele arrecada. Então, a lei de responsabilidade fiscal veio nesse sentido, e essas 2 leis, a LDO e o PPA, é justamente para que a Câmara, através do seu voto, possa estar fiscalizando o Executivo. E, mais uma vez, parabéns aí aos alunos e à professora por esse trabalho. Obrigado, senhora presidente. Ótimo, então, a explicação do nosso companheiro Marcelo Gastaldo. E agora sim nós vamos lá para a reunião com o companheiro Roberto Leme. Daqui a pouquinho os vereadores voltam, daqui a 1 hora, tá bom?
Estão reabertos os trabalhos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Dr. Cláudio Miranda. Só para fazer 2 comunicados, uma vez que todos abriram mão da sua fala no grande expediente, convidar os vereadores, dizer que todos vão estar recebendo, através dos assessores, um convite para estar aqui na próxima terça-feira, dia 28, à noite, às 19h30, no relançamento da FRENCOP, da Frente Parlamentar Pro Cooperativismo dessa casa, que, aliás, foi a primeira FRENCOP municipal do Brasil, e aqueles vereadores que quiserem participar e dar o seu apoio ao cooperativismo, estão convidados para a cerimônia na próxima terça-feira à noite. E já agradeço a Vossa Excelência pela sessão do plenário, né? Estarão presentes autoridades estaduais e nacionais do cooperativismo. E como houve a eleição, reduziram-se as cadeiras e alguns vereadores não foram reeleitos, na outra gestão, os 21 vereadores assinaram o manifesto de apoio ao cooperativismo. A gente espera que o maior número de vereadores possa assinar dessa vez, e está sendo feito o relançamento porque houve uma mudança nos nomes da Câmara. Correto. Estaremos aí, sem dúvida, senhor vereador, assim como tenho certeza absoluta que os companheiros também. Eu aproveito para cumprimentá-lo, porque o grande timoneiro desta questão do cooperativismo foi Vossa Excelência, principalmente na nossa cidade de Jundiaí. A presidência cumprimenta a Vossa Excelência pelo trabalho realizado. Agradeço. Nova questão de ordem, senhora presidente. Só para deixar registrado, eu iria falar durante o grande expediente, mas só para deixar registrado. O vereador Cachan leu a matéria da próxima sessão, e nessa matéria está o veto total do prefeito ao projeto de lei complementar de autoria desse vereador, do ex-vereador Horaci Gotardo, de número 765, que trata da isenção de IPTU aos imóveis locados a templos religiosos, creches e entidades assistenciais, e que foi votado e aprovado aqui nessa casa, não por unanimidade, mas por grande maioria. Queria dizer aqui que lamento muito o veto do senhor prefeito. Nós vamos trabalhar pela derrubada do veto e dizer que havia um compromisso, né, palavra dada por ele, de que não vetaria o projeto. Eu fico estarrecido de ver, fico muito decepcionado de ver que ele não cumpriu com a sua palavra, uma vez que ele se comprometeu de não vetar esse projeto. Antes, durante a tramitação, ele estava ciente, foi estudado, ele se comprometeu com algumas igrejas, inclusive com creches, de não vetar, e na época da campanha, ele dizia que ele não podia fazer isso nem aquilo, porque ele não tinha caneta na mão. E agora a gente vê que ele, com a caneta na mão, ele é rápido, ele é certeiro, e ele veta contra aquilo que ele mesmo falou. Então, eu fico decepcionado, e queria registrar aqui que esse tipo de procedimento acaba nos afastando cada vez mais de pessoas desse tipo. Vereador, quando nós colocarmos em discussão esse veto, e obviamente em votação, o senhor fará o seu trabalho aí com cada vereador, com cada vereadora, e tenho certeza que o senhor sairá vitorioso nesse seu objetivo. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem do vereador Val. É somente para concluir junto e dizer que faço minhas palavras do Dr. Cláudio Miranda, que eu lamento muito o veto do senhor prefeito e que, se depender de mim, também vou estar votando contra o veto. Correto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão. Eu também fui um dos que dispensei o uso da palavra no grande expediente, mas eu queria aqui de público fazer um convite a todos que estão ouvindo a sessão da Câmara, a todos os vereadores também, que amanhã, às 14 horas, nesse plenário, estaremos fazendo uma reunião, uma audiência com o pessoal da Artesp, que é a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, uma iniciativa do deputado Mauro Menuc, e também dizer que a bancada do Partido dos Trabalhadores, com a bancada do Partido dos Trabalhadores de toda a região, já vem há muito tempo discutindo a questão da integração do transporte regional com os ônibus que vêm de outras cidades para cá, que a demanda é muito grande. Então, amanhã, nesse plenário, às 14 horas, nós vamos estar trazendo técnicos e agentes da Artesp para fazer essa discussão e, posteriormente, estar encaminhando as autoridades do município para que a gente tente resolver essa questão da regionalização, da integração
com os ônibus da nossa região. Correto, Questão vereador. de ordem. E amanhã também, às 9 horas, vai haver aqui nesse plenário audiência pública da saúde com a presença do senhor secretário, nosso ex-companheiro, ex-vereador, o vice-prefeito e secretário da saúde, senhor Juca Rodrigues. Os vereadores também, embora não haja obrigatoriedade da presença, mas é importante que venham, até porque algum questionamento, algo relacionado à saúde tão conturbada, não é, nos últimos tempos, eu acho que realmente seria importante, amanhã, às 9 horas da manhã, aqui nesse plenário. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Eu só queria, a gente também ia fazer uso da palavra, nós estamos recebendo na casa a presença do Dorival, que é morador lá do Tulipas. Então, ele está agradecendo já o que foi feito pelo bairro e está trazendo mais algumas reivindicações que com certeza a gente vai estar fazendo também a indicação e ressaltando o trabalho de vários dos vereadores aqui que estiveram lá, como eu já tinha dito na minha fala, o vereador Val, o vereador Marcelo, Zé Dias esteve por lá até jantando, a Marilena, Carlão, eu e tantos outros vereadores. Ótimo, Vossa Excelência torna público isso, logo que os 16 vereadores, como é que chama o morador? Senhor Dorival. É logo que os 16 vereadores da casa irão numa janta deliciosa lá na casa do senhor Dorival. Aí também não vale, quer dizer, ele vem para fazer uma reivindicação e os vereadores já se convidam, não é, para o jantar. Questão de ordem, a vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao vereador Cláudio Miranda e à doutora Silvana por ter, pelo menos, tentado aprovar nossos requerimentos. E falar do meu sentimento de frustração, porque nós vamos deixar de obter informações importantes. Por exemplo, sobre a execução do terminal urbano Vila Rami, cuja desapropriação remonta a um valor muito alto. Informações sobre a implantação do terminal de ônibus na Vila Arens, que o total também é bastante alto. E, entre outras coisas, também a gente gostaria de saber onde estão trabalhando os nossos cargos de confiança. E nós estamos fazendo uma indicação aqui para a uniformização das portarias de nomeação dos cargos de confiança, porque os funcionários públicos, ao serem providos de um cargo público, é informado a secretaria onde eles trabalham. Hoje, nós não temos, e faço essa sugestão para a mesa, para que tome esse cuidado ao colocar a nomeação dos nossos funcionários. Isso não implica na nossa desistência de apurar, de fato, essas informações que nós requisitamos e que, infelizmente, os senhores, meus nobres pares, não concordaram. Muito obrigada. Vossa Excelência, enquanto vereadora, tem todo o poder fiscalizatório, se é que existe o termo. Então, Vossa Excelência pode até estar fazendo um ofício ao senhor prefeito e indo lá para que ele lhe mostre e a senhora toma nota e pede uma cópia dos documentos. É um direito que lhe cabe, vereadora Marilena Negro. Nós vamos fazê-lo, sem dúvida. Com certeza. A presidência pede, então, aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente, servindo para o encerramento da sessão ordinária, uma vez que nós tínhamos 7 senhores vereadores inscritos e todos eles dispensaram o uso da palavra, colaborando até para que façamos o mais rápido possível a nossa sessão extraordinária, conforme convocação já no início desta sessão. Com a totalidade, o vereador Val não está presente, ele está na casa. Com 15 senhores vereadores em plenário, então, e sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão ordinária, lembrando aos companheiros e companheiras que ficaremos durante 5 minutos, são exatos, faltando 18 minutos para o meio-dia, nesse encerramento da sessão ordinária, ficaremos mais 10 minutos no máximo, para um interregno entre esse encerramento e a abertura da extraordinária, apenas para que possamos colocar em ordem o nosso sistema aqui de informática. Estão encerrados os trabalhos, então, desta sessão ordinária. Se estiver pronto, vocês me avisam, eu recomeço. Por favor. Cadê a Silvana? Oi? Precisaria pedir para ela avocar, né? Isso aqui.
ponto de vista legal, é legal, é constitucional, e aí você a emenda, você fala, nós